Hoje a galera do segundo ano nos encontrando aqui para a gente fazer uma memória. Lá na aula 25 e 26, não foi uma temática que eu trabalhei, mas eu quero trazer especial para nós hoje, duas temáticas importantes, que são os povos e nações. Qual é o papel que isso tem dentro da sociedade, tá? O que isso significa para nós dentro da nossa sociedade hoje? Toda política baseia-se na indiferença da maioria dos interessados, sem a qual não há política possível. Então a gente percebe na questão política hoje, é encontrar um fator, tá, que as pessoas possam compreender, possam entender e a partir daí ter suas opiniões. Que política em si tem esse papel, tá? Eu penso no bem comum, o papel que é exercido para que ele possa favorecer. Se as decisões políticas influenciam diretamente as nossas vidas, como podemos ser desinteressados e alheios a ela? Ou seja, toda vez que a gente pensar em política, a gente tem que imaginar que não é uma coisa que possa estar alheia à nossa concepção, tá? Porque qualquer vez que a gente se exclui, a gente se coloca à margem, então tudo que acontece é como se eu fosse, eu acredito que aquilo ali funciona. Então eu aceito aquilo dali. Por isso nosso papel é tentar fazer isso daí, é participar, ter uma atitude para que as coisas não estejam do jeito que está, se eu não tenho a minha opinião, ou nesse caso, pensar e imaginar que eu vou fazer isso bem aí, tá? Política, que está dentro da concepção, nós temos o quê? A arte ou ciência da organização, direção e administração dos estados, nações e estados. A arte de guiar ou influenciar o modo de governo e pela organização de um partido, pela influência sobre a opinião pública. Vocês viram ontem a mobilização de dois pensamentos, um que é contra e um que é a favor. E cada um deles tem seus argumentos, suas formas de pensar, de imaginar. E esse daí é uma política que acontece. Agora o problema é, isso está ajudando em que nesse momento da pandemia no Brasil? Essas duas atitudes. Porque às vezes é meio conflituoso, porque você tem a OMS que diz que deve ser dessa forma. Você tem aquele que exerce o poder, nesse caso aqui, político no Brasil, ele acha que é dessa forma. E isso daí é preocupante porque as pessoas estão observando isso daí e as pessoas querem entender quem é que está certo. Quem é a favor, quem é contra? Será que isso daí tem um impacto direto? Se, de repente, a quantidade de infectados ou de pessoas mortas começam a crescer, é porque alguém não está fazendo seu papel direito. Por isso, eu exerço a política dentro dessa concepção de Estado, de nação, de povo, de nação, estou lá dentro. Então, quem administra esse poder político tem que ter esse cuidado, tá? Porque não equivale só ao pensamento dele. O pensamento é de convergir para que seja o bem comum para todos. Porque se eu começo a pensar para mim, eu esqueço aqueles que não têm a possibilidade. Então o desafio está aí. É tentar usar isso daí de uma melhor forma possível para que possa favorecer a todos. Conjunto de opiniões ou simpatia de uma pessoa em relação à arte ou ciência política. É uma ação à doutrina política. A habilidade de relacionar-se com os outros tende em vista à obtenção dos resultados desejados. Então está aí. Então está acontecendo esse fato. Mobilizações estão presentes. E agora? Quem é que está certo? É o que está a favor? É o que está contra? Aonde é que eu devo caminhar? Com quem eu devo caminhar? Porque isso vai ser importante daqui para frente, porque o pessoal fala daquela curva, e aqui no Brasil ainda não chegou no pico dessa curva. Então, nós temos que começar a imaginar, a pensar uma forma, tá? Dentro dessa realidade, para se tentar buscar uma solução. Quando digo solução, é todo mundo se mobilizando, não é só um grupo A, um grupo B. É todo mundo começar a imaginar, se questionar, a pensar de que forma eu vou fazer isso daí. Porque isso tem um impacto geral no todo. E isso daí fica cada vez mais difícil quando alguém começa a caminhar só por um lado, esquece o outro, acha que é certo, começa a ter opiniões. E a gente percebeu que isso no Brasil foi preocupante, porque vocês imaginam que as pessoas querem trazer coisas que aconteceram aqui, um exemplo, na ditadura militar, a intervenção no STF, daí se segue. Então a gente vai começando a tentar reivindicar, mexer nisso, mexer naquilo, fecha isso, fecha aquilo. Vamos trazer de novo certas situações. E nós sabemos, vocês que estudaram essa história, que isso não foi benéfico para o Brasil, porque muitas pessoas morreram dentro da ditadura militar, de uma ideia, de um pensamento. E as pessoas acham que isso daí é uma solução para quê? Para que grupo? E quando você vê a atitude daquele que está à frente, se coloca indo contra o que pensa a OMS, porque por trás da OMS não tem só um A, um B, um C, são cientistas, pessoas que pensam, que veem a situação. E quando alguém acha que está para além disso daí, aí é perigoso, porque você acaba influenciando a maioria. E as pessoas acham que tem que ser desse jeito, dessa forma mais correta, e a gente percebe que não está sendo favorecido, porque o que está acontecendo no Brasil é de se questionar. Se você olha para o Brasil e para outros países que viveram a mesma experiência,
diminuiu, e aqui parece que está crescendo cada vez mais. Então é importante que a gente comece a pensar nisso daí. Que atitude eu tenho que ter, que pensamento eu tenho que ter. Direção do agrupamento político conhecido como Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Então, quem exerce o poder, se ele está fazendo com que as pessoas ajam de uma forma que não condiz com um determinado pensamento ou ideia de alguma coisa que quer o melhor, então é tempo de se questionar. Lembrando que a gente vive numa democracia, então nós temos a capacidade de escolher nossos representantes. E se o nosso representante não condiz com aquilo que ele foi escolhido, então eu posso tentar, pelo menos, me esforçar para que ele seja tirado de alguma forma. Mas hoje no Brasil a gente percebe que dificilmente isso acontece, porque só se existir uma grande mobilização, não existir, as pessoas não concordarem, se unirem pode acontecer. Mas a questão política ali é muito forte, porque tem gente interessada nisso daí, tem gente que está ganhando dinheiro, tá? Então nós vimos nas aulas anteriores que a política tem origem lá no mundo grego, a partir das concepções que existiam lá. Ela se desenvolve, as pessoas começaram a pensar na democracia ali, e a partir dela ela vai se desenvolvendo, tá? Quando a gente olha para a questão do povo, pode ter várias definições interessantes. Conjunto de habitantes de um país, continente ou hemisfério. Classe subalterna da estrutura social. Também pode se considerar como povo todos que podem ser administrados pelo Estado. Então, tudo aquele que estou inserido, nós vimos que a questão de povo, é isso daí. Ele pode ser habitante de um hemisfério, de um determinado local, pode estar dentro de uma estrutura social, ou pode se considerar que é administrado por alguém. Então, essa realidade é nossa. Agora, o problema é eu, como povo, como é que eu vou administrar essa gente? Como é que eu vou fazer essas coisas? Porque tem aquela temática, né? Tem aquele pensamento, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos imaginar se isso é verdade. Se fosse dessa maneira, que a voz do povo é a voz de Deus, então parece que aqueles que estão dentro da política estão todos surdos, porque eles só escutam um lado. Então, se o povo se mobiliza, está tentando encontrar uma solução, e aqueles que foram escolhidos na forma de representantes desse mesmo povo, se não estão escutando o povo, então dificilmente as coisas vão acontecer. E a gente vê a realidade no Brasil dessa forma, porque é uma minoria que está preocupada com essa situação hoje, porque se a gente for olhar para a situação que a gente está vivendo hoje, já passamos por um ministro da Saúde, saiu um, sai outro, e agora? O que o Brasil está pensando em relação a isso daí, para que a gente não fique numa situação que a gente está vivendo agora? Então as pessoas estão pensando, ou abre ou não abre o comércio para que as pessoas voltem à normalidade. Mas se você perceber, nos outros países em que o povo saiu depois de um determinado momento, então aquela curva diminuiu, chegou no momento máximo e começou a cair, porque as pessoas perceberam que ali era a solução. E aqui parece que está ao contrário, tem pessoas que estão por uma outra linha de pensamento. Então a gente tem que começar, nós que estamos aqui, nesse momento aproveitando, começar a se questionar quem é que está certo. Observando os dois lados, analisando, vendo fatos, realidades, para ver quem está no caminho certo, porque a gente faz parte desse povo daí, o povo que é cada um de nós, pode ter consequências se a gente não seguir uma maneira de pensar que pelo menos favoreça a nossa realidade. Porque dentro dessa concepção de povo existe a questão popular, tá? Devemos ter a clara ideia de que referências ao termo povo sempre remetem às classes dominadas ou inferiores da sociedade. A gente fala povo, a gente pensa a questão de pobreza, e não é desse jeito, tá? A gente não pode pensar povo dessa forma, como alguém que é pobre, que é alguém que não tem nada. Observa-te desde a antiguidade clássica, lá no mundo grego, tá? Até nossos dias, essa realidade onde o termo popular sempre foi utilizado como maneira de se demonstrar a hierarquia social. Então, vocês lembram da pirâmide? Lá na Idade Média, que você tinha pirâmide, você tem o topo, você tem o médio, você tem a base, e quem que ficava na base daquela pirâmide era o povo, ou seja, o mais simples possível. E a gente percebe que desde o mundo clássico, desde lá da Grécia até hoje, a gente pensa que povo quer dizer pobreza, minoria, pessoas que infelizmente servem em determinadas situações. Aí está o perigo. O povo não quer dizer isso daí. Não é porque lá antigamente se pensava dessa forma que hoje é desse jeito, não. O povo tem o seu papel, ele pode contribuir também nas mudanças. Quando a gente fala de Estado, o Estado moderno só passa a ser considerado como tal após a má substituição do modelo anterior, baseando no controle das classes dominantes, como os senhores feudais e aristocratas, que se colocavam em posição superior em relação aos demais. Isso ali não é diferente hoje não. Se você observar, quando você fala de política no Brasil, parece que alguém está para além do bem e do mal. Não tem consequências, pode fazer o que ele acha, o que ele imagina, e não é dessa forma que funciona. A gente percebe o impacto que tem quando age dessa forma.
Outras características seriam determinadas em função da interferência divina, ou seja, forças sobrenaturais determinavam quem seriam os governantes. Isso daí a gente via muito, tá? Naquela ideia que se imaginava que aquela pessoa foi escolhida porque Deus quis. Deus quer que esse indivíduo fique naquela determinada situação e as pessoas, querendo ou não, têm que aceitar essa situação sem questionar, sem perguntar por quê, porque Deus quis. Aí está o desafio, não é assim que funciona. O Estado moderno seria uma instituição que se colocaria acima dos interesses particulares, sendo neutra na gestão pública, em teoria. Então você imagina, o Estado moderno tinha que ter essa concepção, tinha que ser neutro, não tem que seguir o A, o B nem o C. Ele tem que encontrar uma forma, um mecanismo que favoreça para todos. Mas se você olhar para a nossa realidade hoje, você percebe que não está funcionando assim. Parece que tem um grupo preocupado exclusivamente por um determinado segmento. E não é assim que funciona quando a gente fala de Estado moderno, tá? A gente tem que mudar essa ideia. Outro momento que a gente vê é a questão de nação. Seria uma forma historicamente constituída de uma comunidade humana, existindo condições materiais de vidas comuns de seus integrantes, que habitam no mesmo território, falam o mesmo idioma e possuem uma cultura em comum. Então, a nação tem essas características, tá? Mesmo espaço, falam da mesma forma. Mas se você olhar para o Brasil, se você vai por cada região aqui, a gente percebe que existe uma grande mudança nisso bem aí. As pessoas começam a tentar entender por que determinada região pensa de uma maneira, essa daqui pensa desse outro jeito. Então a gente percebe que essa concepção de nação é muito parecida com a gente, porque existem várias formas. E aqui no Brasil nós tivemos japoneses aqui, nós temos judeus aqui no Brasil, nós temos afrodescendentes, nós temos pessoas, nesse caso, que vieram para o Brasil de outras regiões. Então aqui se misturou e a gente percebe, porque você tem aqui como matriz, você tem europeu, africano e você também tem aqui asiático aqui dentro da nossa realidade. Então a gente percebe que essa grande mistura fez com que o Brasil seja o que ele é hoje. E isso daí, historicamente, foi se construído ao longo do tempo, tá? Se você pensar, a primeira população que nós tivemos aqui era indígena. Então, a nossa língua devia ser o Tupi-Guarani, porque os primeiros povos que habitavam aqui, quando veio para cá os europeus, e nós estamos falando, nesse caso, português, graças aos europeus que vieram para cá, mas poderíamos estar falando aqui espanhol, porque tivemos espanhóis aqui, poderíamos estar falando francês também, porque tiveram franceses aqui, tivemos holandeses aqui também no Brasil, mas historicamente, aqui o europeu veio e a língua portuguesa foi que dominou e nós temos aí até hoje. Então você percebe, se você imaginar, a gente não fala o português como se fala nas regiões da África. Por que isso não acontece? Por causa dessa grande mistura aqui dentro do Brasil. Você pode observar alguém que é lá da área da África, que foi colonizado pelos portugueses, eles falam muito como o português de Portugal, e aqui no Brasil não. Graças a essa grande mistura que existiu aqui, por isso, essas nações que vieram para cá se misturaram e fez o que nós chamamos de Brasil e essa riqueza que nós temos. A ideia de nação será consolidada com o surgimento do capitalismo, possuindo um vínculo forte com as bases econômicas. Então, o capitalismo, quando ele veio, surgiu, então ele deu a base para que nós temos hoje como nação, graças a esse capitalismo, tá? E para Aristóteles, deve possuir pelo menos 5 características importantes. Deve ser uma comunidade estável e permanente. Então, se nós pensarmos as outras nações que já tiveram aqui, os outros povos, se eles terminaram aqui no Brasil, principalmente a questão indígena, se você vai aqui para a América do Sul, quando os espanhóis chegaram aqui, muitas nações foram destruídas por causa do interesse econômico, então foi destruída. Então, característica que a gente percebe, comunidade estável e permanente. Isso daqui no Brasil, em algumas situações, não aconteceu. Deve ter uma linguagem comum. O que se pensa norte a sul no Brasil tem que ser igual, não tem que ser uma ideia de cada indivíduo, da maneira que ele acha melhor. Deve possuir um território próprio. Nós temos isso daí. Deve ter uma coesão econômica. Ou seja, tem que encontrar uma forma, economicamente falando, que favoreça para todos. Não uma exclusividade de um grupo A, de um grupo B. A gente tem que ter esse cuidado. E deve possuir um caráter coletivo, ou seja, eu tenho que pensar de uma forma que possa favorecer a todos. Se isso não está acontecendo, então dificilmente a questão de nação está distante. Se você observar, nação aqui no Brasil só é quando é Copa do Mundo. Todo mundo se une, se senta na sua sala, nos bares, nas portas, aí todo mundo é brasileiro, começa a usar bandeira, começa a usar cores, aí a nacionalidade é muito forte. Não deve ser dessa forma, a nacionalidade tem que ser muito parecida como é nos Estados Unidos. Se você observarem lá, as pessoas, na porta da sua casa tem a bandeira, a questão familiar lá é muito forte. Vocês podem observar todo filme que você assiste nos Estados Unidos,
lá de Hollywood, a família está em primeiro lugar, o nacionalismo está em primeiro lugar, as pessoas defendem a família e a nação, as pessoas dão a vida pela sua nação. E a nossa realidade no Brasil é triste porque a gente só é nacionalista no período de Copa do Mundo, em que você se veste, que a bandeira aparece, que as cores aparecem. E a gente vê hoje nessas manifestações de pessoas, tá, que estão aí, que se dizem nacionalistas porque defendem uma ideia, um pensamento daquele que governa. Mas será que isso aí é nacionalismo mesmo? Porque o nacionalismo objetivo é encontrar, dentro dessas 5 características aqui, seja uma coesão, porque se isso não acontece, o desafio está aí. A gente percebe esses conflitos que aconteceram não só ontem, isso sempre vai acontecer. Tem aqueles que vão ser contra e a favor de determinado tipo de situação. O importante é que a gente perceba que nisso daí eu posso encontrar um momento e possa existir uma coesão, as pessoas possam caminhar no melhor possível para encontrar soluções, nesse caso para o país, para a nação, para que não gere esses conflitos que nós vemos hoje, porque ninguém ganha e ninguém perde aí. Nesse caso daí, quem está sofrendo as consequências é aquele que é colocado lá na pirâmide, lá na base. É aquele que sustenta tudo isso daí, nesse caso é o povo. Então, bom estudo, galera, aproveitem bastante, estudem, dê uma olhadinha e observem. Nós podemos mudar a nossa realidade, podemos, mas depende de quando todos começam a caminhar na mesma situação. Então, bom estudo, galera, para vocês, bom dia, aproveitem bastante, bons estudos e até a próxima.